Pratica em casa, porque não adianta nada só esperar uma semana de novo para vir treinar aqui. Então vamos continuar. Vamos pegar a palavra que já está no livro. Abre lá, fazendo favor, no Bijvoeglijke naamwoord les 12. Do que nós tivemos semana passada. Por exemplo, vou usar as palavras que está aqui, mas nós vamos substituir com as que nós aprendemos hoje. Por exemplo, se eu colocasse aqui o que já está aqui, né? Os irmãos já aprenderam o que é isso aqui. Então tá, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Vou colocar outra aqui também. Vou colocar uma cor. Então vamos lá, temos o que? Mooi, oor, lief, geel, dik, vis. O que é mooi? O que é oor? O que é dik? Gordo. O que é vis? Sujo. O que é geel? Amarelo. O que é lief? Que? Meigo. Amoroso. É isso mesmo. Lief é o quê? Querido. Não, é um sentimento. O que é lief? Sentimento. Então você acha no que nós aprendemos hoje, nós podemos acrescentar isso aqui? Sentimento? Não. Não, porque esse sentimento é expressado para quem? Para pessoas. Pessoas, animais, então seres, né? Seres. Então isso aqui não tem como hoje ser utilizado, porque em nenhum momento sequer nós tratamos de pessoa. Nós estamos tratando de quê? De objetos. Então objetos não têm sentimento. Então essa aqui sai hoje. Então eu coloquei de propósito para ensinar os irmãos. Então o adjetivo lief, que significa amor, carinho, um sentido assim, né? O que significa? Não tem como ser utilizado hoje. Por quê? Porque hoje nós só estamos falando de objeto. Então objeto não tem como falar, né, sobre sentimento para objeto. Então preste atenção. Vamos utilizar essas 4 então, simples, objetivo, só para ter uma ideia de como acrescentar o adjetivo no substantivo juntamente com o artigo. Qual que estava aqui? Dik. E qual mais? Vis. Isso mesmo. Não esquece que vis é peixe, vis é sujo. Vamos lá. Mooi, oor, geel, dik, vis. Vamos pegar, por exemplo, a casa. Het huis. Qual dessas aqui nós vamos usar para acrescentar na casa? Não, escolhe um só. Mooi. Então seria uma frase assim. O que significa isso aqui? A casa Mas agora tem uma regrinha no holandês, uma regra. Você pode ver aí no seu... Quando você vai usar o adjetivo na questão de pronúncia, por exemplo, het huis is mooi, né? Het huis is mooi porque está em singular. Então, se fosse casas, eu deveria falar de huizen zijn mooi. Aí mudava o quê? O que é o is? Desculpa, o que é o is? Não, o que é? É um verbo. O que é? É um verbo. É um verbo. Isso é um verbo. Isso aqui, is é um verbo, é um estilo de verbo. Porque é o quê? É o quê? Ele é. Então é um estilo de verbo. Isso que eu queria escutar. É o verbo. Então nós temos aqui 4 coisas. Ó. Nós temos o artigo, nós temos o substantivo, nós temos um adjetivo e nós temos um verbo. Nós temos 4 títulos aqui diferentes de conteúdo de palavras, né? Sim. Artigo, substantivo, verbo e Adjetivo. Mas eu só quero utilizar qual? Qual que eu quero utilizar hoje somente? O artigo
Substantivo e o adjetivo. Então qual que eu vou arrancar? O verbo. Esse vai sair, que é o verbo. E como é que eu faço para utilizar sem precisar de colocar o verbo na frase? O adjetivo vai vir para frente do substantivo. Agora preste atenção, nem todas as vezes o adjetivo está ligado com o substantivo. Você sabe que a maioria das vezes o adjetivo sempre está na frente do substantivo. Sim. O artigo sempre no início, depois o adjetivo, o substantivo. Mas também tem frases em holandeses que primeiro vem o artigo, depois vem o substantivo, e depois vem outra coisa, e depois vem o adjetivo. Às vezes o adjetivo está lá atrás, não quer dizer que ele precisa de ficar. Mas toda palavra, então preste atenção, como eu reconheço que é um adjetivo? Toda palavra que aponta para o substantivo é um adjetivo. Pode estar lá atrás da frase, mas se está falando, ou está apontando, ou está dando detalhes sobre o substantivo, é um adjetivo. Entendeu? É bem simples. Então, mesmo se às vezes eu pego uma palavra em holandês, que o adjetivo está desconhecido na frase, porque não está junto com o substantivo, está um pouco lá para trás e não consigo definir onde que está, é bem simples. A palavra que está apontando para o substantivo é o adjetivo. Porque só ele dá detalhe. Só ele, vamos dizer, decora, faz um detalhinho no substantivo. Então, quando eu não consigo entender onde está o substantivo, onde está o adjetivo, eu vou analisar a palavra que está apontando para o substantivo. Artigo sempre no início. E artigo sempre também está mostrando para onde? Para o substantivo, porque está colocando se é definido ou indefinido. Bem simples. Agora, o que dá detalhe, né, uma forma no adjetivo, no substantivo, é o adjetivo. Então, vamos treinar nisso. Agora, como eu faço para falar? Então, aqui está dizendo, a casa é bonita. Mas, se eu fosse utilizar até no português, desculpa, tem mais uma regra. Tem várias regras, na verdade são 5 regras, mas só quero que você guarde essas duas. Primeiro, o adjetivo sempre aponta para substantivo. Primeira regra. Segunda regra, sabe o que é? Você tem que fazer a frase mais curta possível. Isso é a regra de adjetivo. Você faz a frase mais curta possível. Lógico que na Holanda existem outras regras quando você não consegue diminuir o máximo possível. Só que depois nós vamos aprender isso quando você estiver mais avançado. Mas agora só 2 regras. Sempre apontando para o substantivo e fazer sempre a frase mais curta possível. Então, a casa é bonita. Tem como eu curtar mais? Tem. A bonita casa. A bonita já encurtei minha frase. Então eu tirei o que? O verbo. Eu não coloquei verbo na segunda frase. Tirei o verbo e eu utilizei o que? O adjetivo. O adjetivo me auxilia a encurtar a minha frase com mais objetivo. Então não preciso escrever uma coisa tão grande. Sem poucas palavras eu consigo já expressar o que eu queria falar naquela frase maior. Assim também o adjetivo no holandês. Por exemplo, se eu quisesse falar a casa é bonita, eu podia já falar assim, a bonita casa. Já estou dando o mesmo significado que estava aqui. Só tirei o quê? O é de auxílio. Então é uma coisa bem prática, bem fácil de decorar, de aprender. Mas vocês têm que treinar sobre isso. Então preste atenção. Nós vamos agora criar no holandês esta frase. Com o adjetivo. Então aqui é the house is mooi. É uma frase, não é? Então uma frase sempre começa com uma letra maiúscula e termina com um quê? Letra maiúscula e termina com ponto. Bem simples. Vocês estão voltando para a escola, meus irmãos. Vou botar a cabeça para funcionar. Primeiro, sempre uma letra maiúscula e termina sempre com um ponto. Preste atenção nisso. Porque quando você for escrever, vocês não falhar. Isso aqui é gramática, quer dizer, ortografia, mas é bom aprender. Sempre letra maiúscula no início e um ponto final. Então preste atenção. Nós vamos tirar o is. Não queremos usar verbo, queremos usar somente o artigo,
substantivo e o adjetivo. Então, como é que eu faria? O que eu falei para os irmãos? O adjetivo está sempre na onde? A maioria das, melhor dizendo, a maioria das vezes o substantivo, o adjetivo está na onde? Na frente do substantivo. Então, qual é que vem primeiro? Hat. Não, quem que vem primeiro? Bonito. Quem que vem primeiro? O adjetivo. Quem que vem primeiro? O artigo. O artigo. Tá vendo? Vambora, gente. Bota a cabeça para funcionar. Sim. Quem que vem primeiro? Artigo. O artigo. Então vamos lá. Hat. Agora o adjetivo. Depois vem qual? Adjetivo. O adjetivo. Como é que eu escrevo o adjetivo no holandês? Moie. Terceira regra. Nós diminuímos, né? Nós temos que fazer mais diminutivo possível, mais curto possível a frase. Então, automaticamente também a palavra vai ser uma palavra diminutiva. Por quê? Porque nós encurtamos a frase. Então, lógico que não vai ser a casinha bonita, não tem nada a ver com isso. Nós não vamos encurtar o substantivo continua da mesma forma. Mas no holandês, você tem que mexer na onde? No adjetivo. Aqui está mooie. Só que se eu quero falar com uma forma mais assim, mais elegante, né? Que mais encurtado, het. Sempre acrescenta. Ui. Não é o e não. Sempre acrescenta uma palavra para auxiliar a palavra. Desculpa, sempre acrescenta uma letra para auxiliar a palavra, para dar mais potência no expressar, para você conseguir falar. Então aqui acrescenta, nesse aqui acrescenta um E, como auxílio. Então aqui é moi, aqui é moie. Moie. Então het moie. Het mooie huis. Entendeu? Het mooie huis. A bonita casa. Então, antigamente era a casa é bonita. Até no português muda. Agora é a bonita. Tá vendo que acrescenta tá? Bonita. Agora bonita, né? A bonita casa. Então muda uma coisa aí que não sei no português, mas dá pra ver. Agora no holandês é o mooie. Acrescenta um E. Estão entendendo? Sim. Estão entendendo? Alguém tem uma pergunta? Até agora? Nadinha? Então semana que vem se eu perguntar, tu não vai conseguir acertar. É porque às vezes a gente tem muito tempo para estudar, a gente esquece um pouco. Não, mas não precisa de prestar atenção nos nomes. Quem era ruim em português? Não precisa de decorar os nomes dos títulos da palavra. Por exemplo, artigo, substantivo, não sei o que lá, mas tenta somente decorar a colocação. Pois é, porque aí primeiro vem um artigo, Artigo. né? Aí depois Adjetivo. vem adjetivo. Depois o substantivo, porque nós estamos tratando de quê? De adjetivo. Nós estamos treinando o adjetivo, então nós estamos mexendo no adjetivo. Se eu vou mexer somente no substantivo, então eu vou tirar esse e vou só brincar com o substantivo e o artigo. Het huis. Entendeu? Então eu vou só mexer em het huis, the auto, the het fiets, e assim eu vou brincando só com o substantivo. Mas agora eu acrescentei uma nova título de palavra, que é o adjetivo. Então agora eu tenho que trabalhar também nisso. The het huis is mooi. Não quero ter nada a ver com verbo ainda. Eu não quero trabalhar com verbo. Verbo eu tiro. Então fica só esses três. E como eu coloco esses três em ordem? Igual eu falei para os irmãos. O adjetivo sempre está na frente, ou sempre, a maioria das vezes, sempre aparece na frente do substantivo. E fica moia. Tá entendendo? Sabe como que eu estava entendendo isso daí? Que eu entendia? Mas também algumas explicações que eu tive nos meus estudos, por exemplo. Quando tem aquele groot, né? Sim. Quer dizer grande. Eu tinha aprendido que quando vem com o T, está falando do tamanho daquilo. Mas quando vem com o E, está falando da qualidade daquilo, que é grande no sentido de qualidade. Então, assim, agora eu já tô entendendo o que você está falando. E em outros casos também, que me ensinaram, quando vamos supor, auto é de. Então, eu teria que usar, vamos supor, de vita auto. Vou dar um exemplo aqui agora. Vamos pegar somente casa e objeto, fazendo favor. Não vamos sair do contexto, não.
Mas, por exemplo, se eu pegar aqui de, vou pegar de, vou substituir pelo alto, tá bom? De. Você falou vida, né? Preste atenção, vai mudar muita coisa agora. De. Então, bom exemplo, de is wit. Né? Seria a frase, the deur is wit. A porta é branca. Eu não quero utilizar o quê? Verbo. Quero utilizar o quê? Adjetivo. Vou começar a construir. Começo com o quê? Com the. O artigo. Depois vem? O adjetivo. Qual que é o adjetivo? Agora eu falei para os irmãos, porque nós temos pouco tempo para trabalhar nisso. Mas eu falei para os irmãos, você tem que sempre acrescentar letras para auxiliar nos vocabulários, ou melhor dizendo, na expressão da letra, senão você não consegue pronunciar certo. Então aqui você tem que acrescentar mais um T e acrescentar o E. O E sempre está na frente, mas às vezes você tem que usar uma letra a mais de auxílio, senão você não consegue pronunciar a palavra. Muitas palavras na Holanda são construídas da forma que você consegue pronunciar. Por isso que às vezes sempre muda certas regrinhas e eles acrescentam algo novo, porque a palavra tem que ser suada. Então, ó, de vida. O de você pode ver que não muda, né? Fica na mesma. A não ser que eu estou falando em plural, mas depois, quando nós tivermos a tarefa de plural, nós vamos aprender. Por exemplo, de vita deuren. Então também aqui também muda. De vita deuren. Então aqui fica mesmo. Quem muda é aqui o plural. Então, de vita deuren. Então depois nós vamos aprender sobre isso. Mas presta atenção, você falou do carro. Mesma coisa. Eu tenho que mexer aqui, ó, no T. Porque vit, t. Se eu tivesse colocado só aqui, seria no conseguir falar vit. Seria uma coisa muito encurtada. Não, mas eu tô entendendo, porque assim, tinham me Dick. ensinado que quando é reto, quando fosse reto, não precisaria ter o E no final. E agora eu tô vendo que não, que independente é porque... Eu não sei na forma da... qual foi o seu curso, né? Mas dependendo do que explicou lá, você tem que ver o que eles tentaram explicar para a irmã. Não, mas foi tirando dúvida com o holandês. Se não tiver nada a ver com adjetivo, aí pode ser que estão certos. Agora eu estou tratando só do adjetivo. Estou falando aqui só sobre o bijvoeglijk naamwoord. Adjetivo. Agora, se você está aprendendo outro tipo de matéria, aí eu não posso dar minha opinião. Às vezes você está aprendendo outra coisa, sobre com verbo, com não sei o que lá. Aqui eu estou falando sem verbo e só com adjetivo, e só o artigo, o substantivo e o adjetivo. Esses três só. Então deu para os irmãos entender um pouquinho? Sim. E depois nós vamos aprender um pouco mais. Semana que vem eu vou continuar falando um pouco mais das palavras. Nós paramos na 49. E nós vamos acrescentar mais coisas como o bijvoeglijk adjetivo. Por exemplo, grande, pequeno, bonito, feio, sujo, imundo. Por exemplo, a casa está suja. Entendeu? Também podemos usar. Mas já acabou o tempo hoje. Mas espero que os irmãos tenham gostado. Vocês têm gostado? Sim. Quem tem alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje, nós tratamos hoje? Alguém tem alguma? Então vamos lá, passa isso aqui fazendo um favor para as irmãs aí que não tem ainda. Essa vai ser a aula de hoje, eu vou deixar já aberto. Vai ser no Les 12. Nou, we gaan nog veel leren, mas zussen. Só tem mulher aqui, misericórdia de Jesus. Manda os homens também para aprender holandês. Meu Deus do céu. Mulheres estão estudando, Né? Mulher tá aí voltando um negócio. Elas são prendadas. As mulheres estão dominando o mundo. Graças a Deus que Deus fez o homem e a cabeça, né? Senão, além de dominar o mundo, é dominar os homens. Eu sou muito corajoso, eu tenho muita ousadia, meus irmãos. Eu tenho medo de mulher, não. Nós estamos vendo, porque olha aqui. Prefiro nem escutar do que falou. Eu sou pregador da verdade. Eu falei, as mulheres estão dominando o mundo. Mas eu falei, graças a Deus que Deus colocou o homem como a cabeça. Ela deve dominar os homens também. Então vamos lá então. Alguém não tem? Tem mais uma pessoa. Passa fazendo, por favor. E todo mundo tem agora. Eu tenho o livro, então não preciso me preocupar. Então vamos lá. Lees nummer, welke lees? 12. Número 12. Vandaag gaan we hebben over bijvoeglijke naamwoorden. Página 38, galera. Bijvoeglijke naamwoorden. Por isso que eu falei para deixar o chá depois, tá vendo? Porque eu tô gravando e esse barulho aí depois vai interferir no áudio. Mas vamos lá, bijvoeglijk
não voda. Vamos lá. The Rosa. Bijvoeglijk naamwoord. O que é bijvoeglijk naamwoord? Adjetivo. Então vamos lá. Adjetivo. O que significa adjetivo? Quem pode me explicar o que é É aquilo adjetivo? que dá qualidade ao substantivo. Em português. Eu nem lembro. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Prima? Prima, geweldig. Dankjewel. Foi perfeito. Ja, mas perfeito. Ok, então, é aquilo que dá o quê? Qualidade ao Qualidade. substantivo. Então, indica. Pode dar forma, pode dar significado para poder auxiliar o substantivo. Às vezes o substantivo só em si mesmo não dá a expressão da qualidade ou da forma, do gesto dele. Então vamos lá. Nós começamos a falar do bijvoeglijke naamwoord. Por exemplo, deixando bem claro, o bijvoeglijke naamwoord, ele sempre está ligado no substantivo. Ele pode vir tanto na frente, como também pode estar atrás, né? Eu acho que muitas vezes é a frente, por exemplo, o substantivo está aqui e aqui está o adjetivo. É sempre depois. Não deixa você falar for, então na frente. Então sempre está paralelo, né? Mas assim, paralelo, um na frente do outro. Então preste atenção. Por exemplo, de rosa zijn mooi. De rosa zijn mooi. Cadê É meu? igual no português. De rosa zijn mooi. As rosas são bonitas. Então, qual que é o adjetivo? Mói. Mooi. Aqui também tem outro. Vou escrever primeiro, depois eu dou o significado. Mas pelo menos isso é igual no português, filho. É a mesma coisa. Só do alfabeto holandês você faz assim, pra você entender de pronunciar, porque no inglês mesmo você muda tudo. Tá doido, que terra de Deus não. O quê? Inglês? Isso é texto. Inglês é mais fácil. Você tá louco. Eu acho não. Então vamos lá. Preste bem atenção. Alguma coisa tá achando fácil. Preste atenção. Bijvoeglijk naamwoord. No holandês, vou falar alguns aqui hoje, tratar de alguns hoje, depois nós acrescentamos 9. E lembramos, irmãos, aqui nós estamos só na teoria. Os irmãos estão completamente livres, completamente dispostos a fazer o que os irmãos quiserem. Não segue minha regra não, não falei, não sou mestre, não sou doutor, não sou nada. Aqui eu estou indicando, estou ensinando os irmãos. Agora, quem vai decorar, quem vai aprender novas coisas, igual eu falei na penúltima aula. Falei, irmãos, eu estou ensinando os irmãos a ordem. Mas depois quem vai fazer, quem vai bolar, quem vai colocar as coisas no lugar é vocês. Então, igual eu falei para os irmãos, nós podemos começar de um, depois acrescenta mais um, depois acrescenta mais um, vocês sempre vão dando um passo a mais. Quando vocês estão completamente já equilibrado em algum assunto. Por exemplo, já está equilibrado no substantivo, vai para o adjetivo. Está equilibrando no adjetivo, vai para o artigo. Está equilibrado no artigo, vai para outro. Depois começa a montar as suas frases, acrescentando sempre algo novo. Por exemplo, começa primeiro com o artigo e o substantivo. Depois começa com o artigo subjetivo, depois o pronome pessoal. Depois o artigo define o pronome pessoal, coloca um verbo. E assim você vai acrescentando as suas frases, sempre algo novo para os irmãos trabalhar em cima disso. Vocês não têm que ficar presos. Vocês têm que estar completamente livre para utilizar o idioma conforme vocês acharem melhor. Por exemplo, eu sou formado em informática, então eu tenho mais interesse em informática, então vou usar mais palavras técnicas em informática. Eu trabalho, então eu preciso do idioma para trabalhar, então vou forçar minha mente a aprender mais coisas profissionais de trabalho. Ou, por exemplo, eu cuido de criança, então vou aprender a falar em língua de criança. Porque isso vai me dar crédito diante dos meus patrões, porque eu vou estar entendendo a criança, vou estar brincando com a criança, vou estar educando também a criança conforme deve ser. Então trabalhe em cima daquilo que você precisa no início. E depois as demais coisas você vai devagarzinho colocando, acrescentando aí entre vocês. Então vê o que é prioridade. Por exemplo, se você mora sozinho, então você tem que sobreviver aqui. Então eu tenho que resolver problema, tem que saber lidar com coisas, tem que saber atender um telefone, ler uma carta, saber o que está dizendo. Então trabalhe em cima disso. E deixa que os demais coisas assim você vai devagarzinho acrescentando. Senão não vai adiantar, vocês vão se perder, vocês vão completamente se confundir. Então pega as coisas que são prioridade na vida dos irmãos. Por exemplo, isso aqui, bijvoeglijk naamwoord, do adjetivo, é só mais uma tarefa nova. Mas não quer dizer que você vai usar todo dia, é bom, é legal. Por exemplo, você quer falar que o pano está sujo, é um adjetivo, sujo é adjetivo.
Então você quer falar que o pano está molhado, molhado também é um adjetivo. Então nós sabemos como utilizar e da forma de utilizar na nossa área diariamente. Então isso aqui é só exemplo. Mas quem vai realmente tratar do idioma que você precisa é vocês mesmos, que é o seu dia a dia. Então, vê aqui como a teoria, em casa, pratica a prática do que você vai usar no seu dia a dia. E se tiver dúvida, tiver pergunta, já falei para os irmãos, vou escrever no e-mail aqui, deixar meus dados aqui, os irmãos sempre podem mandar, os irmãos podem chegar um pouco mais cedo e tirar dúvidas, entendeu? Então sempre vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Então não fica preso. E não tenha muita vergonha. Eu falei, primeira coisa, eu falei também, não tenta adivinhar, porque com adivinhar você vai chegar em lugar nenhum. Tem gente que está adivinhando e não está sabendo o que a pessoa está falando. Não faça isso, porque você vai bagunçar a sua mente. Esse negócio de adivinhar, Paulo expulsou o espírito de uma mulher que queria adivinhar a vida dele. Então, esse negócio de adivinhação não vem no nosso meio, não. Nós temos que ter certeza do que está falando. Então, preste atenção. Se nós sabemos, temos noções. A própria Bíblia ensina isso. Nós temos que ter conhecimento, noção das coisas. Então, você não pode andar sem saber o que está acontecendo. Tem que saber. Por exemplo, se eu for falar sobre um assunto com certas palavras simples, básicas que nós já aprendemos, os irmãos já têm que estar calibrando. Tem que saber, não, ele está falando isso, ele está falando aquilo. E eu falei, tem um perfeito e imperfeito, eu vou usar só imperfeito, não, então só coisas básicas, simples. E os irmãos vão tentando acompanhar e também falar para mim. E a minha vontade é falar só em holandês com os irmãos. Só em holandês. Por quê? Porque isso vai treinar o ouvido de vocês. E o problema de eu ser brasileiro, que os irmãos sempre puxa de novo para o português de novo, mas um dia eu vou quebrar esse gelo aí e nós vamos ficar só no holandês, tá bom? Mas como tem pessoas novas aqui hoje, e eu já prometi aos irmãos, próximas aulas só em holandês. Por quê? Porque os irmãos já estão participando de todas as aulas. Mas, como tem pessoas novas, para certas pessoas eu vou falar em português e certas pessoas eu vou apontar só para o holandês. Então, igual eu falei para os irmãos, nós estamos divididos aqui. Não tem como falar, vem de manhã o grupo mais nível baixo, vem de tarde o mais avançado, e vem de noite o que está mais... Não, eu não tenho esse tempo. Eu sou representante de uma igreja, eu sou o segundo, eu sou o primeiro vice aqui. Então tem muitas tarefas, eu tenho muito trabalho a fazer a semana toda, é corrida. Todo dia é culto, todo dia é pregação, todo dia é auxiliação, todo dia. Então não tem tempo. E os irmãos veem que os próprios vídeos que eu edifico lá, eu não fico fazendo coisa bonitinha, cortando, acrescentando. Eu não tenho tempo para isso. Meu dia é corrido, eu trabalho para o Senhor. Então tudo que eu faço é pensando na melhoria dos irmãos. Agora, se os irmãos querem perfeição, aí eu falo para os irmãos. Igual eu falei, se você quer aprender no seu ritmo, na sua forma, você pode tentar sozinho em casa. Mas se não está conseguindo, aí você vai ter que precisar de um professor. Uma pessoa que te dá aula, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Só que isso também custa dinheiro. Para quem está aqui pela primeira vez, quem aqui está em forma de emprego, casa, tem de finanças. Então, preocupação também é financeira. Então, tudo é possível. Tem vários caminhos. Mas os irmãos têm que escolher qual que vocês acham. E esforça. Tem que esforçar em Não adianta casa. nada você ficar aqui só ouvindo, e só semana que vem você vai ouvir o holandês de novo. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês não vão conseguir nada. Então, vocês têm que realmente, tudo que está sendo dado. Falamos 2 semanas passadas falando do quê? Falamos do fossets. O que é fossets? Preposições. Não é? Preposições? Então, a semana toda, trabalho só sobre preposições, para que quando nós chegamos aqui, se eu pegar os irmãos novamente, tentar fazer uma brincadeira com os irmãos aqui, se os irmãos perceber, eu acrescento alguma coisa que nós já aprendemos, para ver se os irmãos realmente estão trabalhando nisso. Porque hoje nós aprendemos sobre isso aqui. Semana que vem, às vezes nós vamos aprender algo novo, mas os irmãos veem que sempre uma horinha e meia, eu acrescento coisas novas. E naquilo que eu estou fazendo como frase, eu posso acrescentar alguma coisa que nós já aprendemos em alguma outra aula. Como eu já falei para os irmãos algumas coisas aqui, que nós estávamos acrescentando. Então tudo eu vou estar trabalhando, estruturando os irmãos. Mas eu não sou profissional. Eu não sou o melhor, não sou professor. Eu vou auxiliar conforme na minha visão os irmãos precisam. Agora se os irmãos estão com falta, ou às vezes não está dando certo, não está conseguindo, chega, conversa, e eu vou ver conforme que eu posso trabalhar com você. Como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas aqui. 10 anos. Se eu tirasse 10 minutos para cada pessoa aqui, quantas horas que eu já perderia? 90 minutos. Então já mais de 1 hora, né? Que 60 minutos, 1 hora. Então 1h30. Então você pode ver que para quem tem uma vida corrida, às vezes muito compromisso, é difícil. Mas os irmãos podem mandar os e-mails. Eu já falei, eu já fiz até no início uns exercícios pela internet também para auxiliar os irmãos. Só que devido ao tempo não dá para fazer isso toda vez. Então tudo eu faço pensando nos irmãos. Para mim não é nada, eu só estou aqui para ajudar. Mas
Que os irmãos possam ser abençoados por isso e que Deus possa ser glorificado. Mas trabalha, estrutura, tá bom? E não deixe passar a oportunidade, igual você. Pega os meninos, bota os meninos e vai falar pro holandês você. Mesmo que esteja brincando com essa cara, deixa eles brincar. Mas brinca com eles, deixa eles brincar até no momento que um dia você vai conseguir pegar eles na mão. Olha, agora eu sei. Então brinca. Espanhol não vai te auxiliar no país. Espanhol aqui ninguém fala espanhol. É muito raro você ver um holandês. O holandês fala espanhol porque aprende na faculdade. Até hoje. Aprende faculdade. A faculdade aqui, o holandês já cresce com vários idiomas. O holandês, aí depois vem inglês, depois na escola ele pode escolher alemão, ou francês, ou espanhol, ou o alemão, o inglês, ou francês, ou espanhol. Então depois tem mais 4 línguas que eles podem acrescentar, mas não são obrigatórios. Então você pode ver que o holandês já cresce automaticamente, já crescendo com 5 línguas na cabeça, desde criança. Mas é engraçado que quando você fala com eles no inglês, eles respondem no holandês, não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes eles falam que fala, mas quando você vai falar com eles, eles respondem no seu próprio idioma. Por quê? Porque se você falar que mora aqui, trabalha aqui, estuda aqui, vive aqui, então eles requerem que você pelo menos fale o idioma deles. É um pouco assim, chato, eu sei que também não faria isso, mas é um pouco ignorante também, mas é o estilo deles. Ó. Mesma coisa se você morar no Brasil, vir um gringo, um estrangeiro, e quer morar, quer habitar, e tem pelo menos falar o idioma também. Então, Ele já mora um tempo, né? Ele vai exigir, não, você já mora aqui. Então, às vezes você fala no inglês, a pessoa responde no holandês. E às vezes você fala, mas fala comigo, mas você não mora aqui, vai falar desse jeito. Ó. Eles dão mais preferência para quem fala a língua deles. Todo mundo, acho que... Te tratam até melhor quando você fala holandês. Se tiver uma pessoa que fala bem inglês e outra que fala mais ou menos holandês, eles dão mais atenção para quem fala holandês. Ainda que não seja perfeito. O maior aqui É importante, né? E aqui não, assim, não tem muita discriminação entre aspas, né? Mas não é tão vista assim, às vezes. Tem, É mais estado, discreta, é mais Mas- discreta, mas... O holandês, eu não sei se já viu, ele é ponto e papo. Ele é no papo mesmo, ele não vai dar volta, não vai. Ele vai Papo reto. no reto. E às vezes pode ser que certa expressão para eles, para vocês, possa ser sem educação. Por quê? agressiva. Pode ser uma coisa que, ai meu Deus, mas por quê? Porque é o hábito deles. Isso para eles não é agressão, isso para eles é ser pontual, ser responsável, ser realmente demonstrando a sua sinceridade, ponto, acabou. Então às Realmente vezes, sente, né? e tudo isso você tem que conviver no país. Então isso que é a prioridade de tudo é a língua. Se você saber a língua, as expressões da língua, aí você não vai ver mais como ser educação. Porque o que você expressa no português vem com significado. Agora o que eu expresso no holandês pode ser, às vezes para traduzir tem um significado do Brasil, português. Mas no olhar e no ouvido holandês é completamente diferente. Então por isso que é importante a língua. Por exemplo, às vezes você pode ver que os holandeses falam, se eles vêem um defeito ou se eles vêem alguma coisa, eles falam na hora. Eles vão esperar passar um dia, 2 dias. Não, vamos ver se ela vai melhorar. Não, vamos dar mais um. Não, se tiver errado, ele já chega logo. Não estou gostando, não está bom, não está agradável. E fala, Não pô. adianta você falar E você que não tá precisa bom, você fazer careta, não precisa fazer cara de choro. Tem que falar assim, eu vou tem que assumir, tá bom, eu vou me melhorar, tá bom, eu vou me habitar, eu vou me auto-melhorar, né, devido à cultura diferente. Então os irmãos têm que ver que vocês estão num completamente novo mundo, com um novo idioma, nova cultura, nova tradição, e não pode ser conforme no Brasil, senão você anda parado. Aqui é corrida as coisas. Os irmãos já podem ver, aqui é corrido. Todo dia os irmãos acordam 8, 6 horas da manhã, só chegam 8, 6, 7 horas da noite, comida, jantar, às vezes para a igreja, às vezes visitar uma família se tem família, ou fazer alguma coisa para relaxar a cabeça, mas é corrido aqui na Holanda as coisas. E você vê que o holandês nem almoça, é só janta à noite. A moça leva um pãozinho dentro da, como é que fala? Dentro da bolsa, leva um refrigerante, leva uma coisinha bem leve. Não, é só E, ó, isso, só um lixo mesmo. então, o holandês no máximo por dia que ele tem de pausa, 15 minutos, e o máximo maior ainda é meia hora a 1 hora, o máximo. O resto é tudo picuinho, 15 minutinhos, depois de novo para o trabalho. Então, assim é a vida na Holanda. Mas você não pode perder a sua comunhão com Deus devido ao costume deles, à tradição deles. Continua honrando teu Deus, servindo o seu Senhor, sendo fiel e demonstrando ser um cristão. Seu caráter, seu gênio, sua perfeição no Senhor, e tenho certeza que eles não vão mudar você, você não vai mudar eles, mas vocês têm que respeitar uns aos outros e viver conforme é melhor para os irmãos aqui, tá bom? E não entra esses negócios de discurso, de dúvida, mas eu sou brasileiro, você é holandês. Não vai perder tempo não, meus irmãos, não vai adiantar Brasileiro nada. vai pro Brasil. Não adianta nada. Vamos aprender holandês porque nós Adianta estamos nada. aqui, né? Tem que Entendeu? falar. Não vai adiantar nada. Tem que entrar no Em primeiro lugar, nós somos imigrantes, nós somos estrangeiros aqui, nós estamos em terra de estranho. Então, nós estamos aqui, na verdade, na vida deles. Então,
quem tem que adaptar somos nós. Não nas coisas erradas. Coisa errada não. Naquilo que pode ser proveitoso. Porque o holandês tem muito exemplo para nós. Por exemplo, negócio de tempo, horário. Às vezes certas posturas, costume. O holandês tem muito mais do que certos brasileiros. Então nós vemos assim que do outro lado tem qualidade, do outro lado tem defeito. O Brasil do outro lado tem qualidade, do outro lado tem defeito. Todo mundo. Até o chinês, que às vezes você ri da cara dele, às vezes tem qualidade, porque eles são muito inteligentes, estudam mais do que nós. E tem as suas também defeitos, como qualquer humano na Terra. Então ninguém, um americano, orgulhoso, grandão, pensa que é tudo, tem as suas qualidades, mas também tem os seus defeitos. Então nós somos humanos. Deus criou cada um e isso vai ser certeza. Não podemos mudar o mundo na nossa mente, mas sim nas nossas obras, no nosso gesto, no nosso testemunho. Então faça isso, tá bom? E vamos continuar. Se vocês precisarem de auxílio, então conte comigo. Vamos lá, para aquilo que nós estamos aqui agora. O que significa moi? Bonitas. Desculpa? Bonita. Não? Bonitas. São Moi. flores, né? Você foi Nossa, ser meu ouvido é bom. Moi. Moi. Bonita. Esse. Alto. Não, holandês. Hoog. Hor. Esse. Dik. Dick. Lief. Fala, França. Leaf. Ele tá com vergonha hoje? Tem mais gente, né? Flis. Fis. Ó, quando é isso aqui, meus irmãos, só pra... Isso aqui significa peixe. Isso aqui significa sujo. Fis. Felipe, é com som de F ou com V mesmo? É, com som de F pra vocês brasileiros. Eu acho que é um V É um pelos som, dentes, mas é né? V. Ó, esse aqui é V. Não é um V pelos dentes, assim, tipo... Como é que chama essa letra aqui no Brasil? W. Não, é. V. Yes. W. Na Holanda é V e vei. V. V, vei. Parece quase igual. Vei, vei. É tipo vei e vei. V, vei. Parece F. Pra mim, no meu sotaque, parece, no meu ouvido, parece F. Mas às vezes, quando eu vou escrever em português, eu troco. Quando é V no português, eu coloco F. Aí o pastor fala, não é F, menino, é V, porque você fala conforme você tá falando. É F. Tá bugando a mente. Então, por quê? Porque eu tô acostumado com um V da Holanda, que é parecendo um F. E o ministro também contar. Qual é a diferença da pronúncia entre peixe e sujo? Como é que eu vou pronunciar? Fiz e fiz. Parece que tem. Ó, aqui é V-I-E-S. Fiz. Essa aqui, pra quem não sabe, isso aqui é um vocal. Isso aqui é um vocal. Um vocal. É porque um tem o som do E e o outro Então, não tem, é? aqui também é um vocal, né? Lógico. Mas aqui também representa um outro estilo de pronúncia. Ali é fiz. Aqui é fiz. Ó, fiz. 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 Não. Não é. Não, tem um som do E. Fiz. Fiz. O outro é direto. Ó, o outro é Se direto. falasse o E Fiz. pela garganta, fiz. Ó, fiz. Mas é Fiz. quase mudo. Fiz. Tá vendo? Você pega fiz. Fiz. E esse aqui é fiz. Tá vendo? Fiz. 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 E o E fica meio que pela Mas garganta. pode falar fiz. Fiz. Pode falar smerig. Smerig. Smerig é Eu nojento. lembrei quando eu fazia uma Smerig. Aí o professor falava Smerig. Wat is een smerig? Nunca ouvi essa palavra. Smerig. E esse or é o quê? Aqui. Significa o quê? Or. Or significa altura. Altura. Or. Acho que aí tá falando da beira, né? De golven zijn hoog. De golven zijn... O que é golven? montanha. Não, golven não é montanha não. Parece uma montanha. Berg é montanha. Golven. Aí tá falando golven. Golven é esse aqui, ó. Aquele zigue-zague. Golven. Ondulação. Ondulação. Descida e subida. ondulação em quê? Golven. Golven seria ondas. As ondas. Onda. As ondas são grandes. As ondas são altas. Ondas ou Altas. relevo? Groot é grande. Hoog é alto. É porque onda e relevo é diferente. Relevo é sempre alguma coisa alta mesmo. Mas É. onda é diferente. Onda você tem. É, mas né, é golven, tipo assim, aqui.
As variações, né? As inclinações, as ondas. As ondas Tipo, são altas. quem conhece as dunas aqui na Holanda? As Dune, quê? Dúnias. Dúnias. Dúnias que fala em português? Dunas. Dijk. Nos holandeses, Dúnias. Diques, os diques. Dijken. Aqui na Holanda tem muito deck de areia. Então aqui lá são os rofos que ele está falando aqui. Aqueles, As variações, as ondulações. tipo no deserto, na Sarrada. Você vê aquele São tanto altas, já. Então são dunas, na verdade, né? Dunas. É porque de areia é duna, na verdade. Então vamos lá. Dick. O que é Dick? Não. Não, peraí, o que é? O que é? Dick. Dick é gordo. Homem é gordo. Dick é gordo. São altas. E quem está escrito aí? The man is Dick. O homem está gordo. O homem é gordo. O homem é gordo. Então o primeiro foi moi, né? Que é bonito. Moi é bonito. Então the rose sem moi. Engraçado que aqui você pode ver que no português seria as rosas são bonitas. Aqui não, aqui continua no singular. Singular, né? Moi. Ah, é verdade. Porque poderia ser the rose sem moian. Mas the rose sem O moi. adjetivo nunca vai pro plural? Ou não? Depende. Depende. Se fossem homens, the man sem dican. Ah, Aí aí acrescenta um K, um E e um N. Dican. Agora aqui, vamos lá. A menina, het meisje. Het meisje is... Leaf. O que é lief? Doce. Querida? Lief. O que significa só a palavra lief? Amor. Amor, A menina amorosa. Carinhosa. amor, carinhosa. Como é que fala? Mas fala em português. Amava. Gentil. Não. Gentil já é um pouquinho longe demais. Então, lief. Então lá, het meisje is lief. A menina é... Doce. A menina é docinha. Oh, meu Deus do céu. Pode ser meiga. Poderia ser meiga. Só quando ela tá com um Chanel Coco, né? Então vamos lá. Het meisje is lief. A janela está suja. No holandês, seria, no inglês seria sweet. Mas meiga entraria ainda? Desculpa? Meiga. Deve ser. É todo os adjetivos que a pessoa Pode usa ser. é sinônimo. Meiga e amado é sinônimo. Eles querem dizer, né? Livre é em geral. consegue achar um nome É uma palavrinha só para em geral para várias. Então vamos lá, agora nós vamos para a quinta. Het ram is vies. Vies. A janela está suja, imunda, nojenta e esmeira. Ram é janela? Hetsi. É? Desculpa. Ram? Ram. Ram. Het ram Ram is vies. A janela está suja. Então aqui, ó, nós podemos ver na sua esquerda aqui, ó, na esquerda do livro aqui debaixo do 12. Aqui tá, ó, moi. Fala lá, moi. Moi. Or. Dik. Lief. Fiz. Então preste atenção, aqui eu vou ler no holandês, depois eu traduzo para o português, senão alguém vai traduzir para mim. Mooi, oor, dik, lief en vies vertellen hoe iets is. Mooi, oor, dik, lief en vies vertellen hoe iets is. O que significa essa frase? O que é isso? Não, diz como são essas coisas, isto. Diz o que é. Vamos, gente. Diga como estão, porque tem um cu. Vai falando. Eu quero ver quem mais vai falar. A Cláudia. Não posso pronunciar, não sei. Só vertellen who it is. Vertellen, o que é vertellen? Falar. Dizer. Fala, diz, conta, informa. Who, o que é who? Como. É isso. Who. It's, o que é it's? Algo. Algo. É. Is, é. Então, É ou está? essas palavras, mooi, oor, dik, lief en vies, conta sobre algo, como algo é, ou como algo está. Então, isso seria. Então, vamos lá. Agora outro negócio.
Agora essa frase aqui. Wij noemen deze woorden bijvoeglijke naamwoorden. Ah, não entendi não. We noemen deze woorden bijvoeglijke naamwoorden. Nós damos o nome a essas palavras Ó, de o que adjetivo. é we? Nós. Nós. O que é noemen? Tipo, dá o nome, Dizemos, dizemos. Damos o nome. falamos. Deze, o que é deze? Estes ou O estas que é woorden? palavras, O que é bijvoeglijke naamwoord? adjetivo. Então, como é? Nós chamamos ou pronunciamos estas palavras como Adjetivo. adjetivo. Essa é a tradução. Vamos lá. Pronunciamos Traz um chocolate para lá. E agora se vou falar um pouco de spelling. O que é spelling? Vamos saber o que é spelling? Soletrar. Spelling é soletrar, ou senão também a Brincar. ortografia. Escrever. Brincar, né? Brincar não. Brincar não, espera. Brincar de quê? Então vamos lá. Pecado de brincar. Por exemplo, tem várias regras aqui que nós podemos ver. Se os irmãos verem aqui comigo. Vou só escrever um negócio aqui para nós termos uma noção só de uma para nós entender o resto. É na página 12 ainda, filho? É 12. Parte B. Tem o A, que é o exemplos, Vorbild. Vorbild. Vorbilden. O que é Vorbilden? Exemplos. Vorbilden. Agora nós vamos para o spelling. Spelling é a forma de escrever essas coisas, mas não precisa de preocupar muito hoje em dia, agora ainda não. Então vamos lá. The Rosen. Sei. Dá pra ler isso? Dá pra ler, eu faço mais grande. Senão não cabe no quadro. Uma palavra? Yeah. Uau! Ele é forma de escrever? Soletrar. É soletrar? Já tá aqui, ó. O que significa isso aqui? Spelling. Escrever. É, soletrar. Spelling é soletrar, não é, Felipe? Spelling é soletrar, mas o spelling é tipo assim, para saber como escrever, como exemplo. Quando escutar. Quando escutar. Quando você fala pra mim, por exemplo, se eu falar Rosen, aí ajuda a ortografia, da forma que você escreve, entendeu? Por exemplo, quando você ouve um I e um E junto, como nós vemos aqui, conforme soa, aí conforme você deve escrever. Então Então, é soletrar. soletrando, ortografia, como escrever. Então, vamos lá, The Rosen, The Rosen. sem moi. Vai lá de novo, The Rosen, The Rosen. sem Sem. moi. Moi. Aqui é definitivo, né? Que é do the. The é o quê? Ou as mãos. Não, the, o que é Artigo. Rose é o quê? Substantivo. E sign é o quê? Verbo. São E o moi? Adjetivo. Adjetivo, isso mesmo. Então o que nós estamos trabalhando aqui agora é no... Adjetivo. Então nós vamos pegar o moi. Então vamos lá. Por exemplo, se eu quero afirmar que as rosas são bonitas, o que eu faço? Porque a pessoa fala, the roses sem moi. As rosas são bonitas. E se eu quero falar as bonitas rosas? Não, se você quer perguntar, Não, se eu quiser afirmar, né? Rosas bonitas. Ou bonitas rosas. Moirose. Demoirose. Demoirose. Demoi. Moi. Ou moirose. Vocês sabem? Demoirose. Moyer, não é? Vai ter? Vou começar aqui, ó. The... Moyer. Hã? Moyer. Metre. Como é que é? Moyer. Você olhou aí. Não olhei não. Falei com ela, não falei? Não olhei não. The Moia Rosa. Ah, tá aqui. Mas eu não olhei não, Não, querido. não pode olhar não. Agora eu olhei, mas eu não tinha olhado. Tô brincando com vocês. Tô brincando com vocês. A resposta já tá aí no caderno, na apostila de hoje, mas eu tô querendo que os irmãos usem a memória. Então vamos lá, The Moia. Acrescenta um afirmação. The Moia Rosa. Mas as duas são. Por exemplo, aqui. Se eu tô apontando. The Rosa sem moi. Tô apontando, tô afirmando. Essas rosas, as rosas são bonitas. Agora aqui eu tô fazendo o quê? The Moia Rosa. Afirmando a rosa, né? Afirmando. Aqui eu tô apontando.
The roses sem moia, as rosas são bonitas. Mas aqui eu já estou apresentando. The moia, as bonitas rosas, né? Vocês estão entendendo? Ou está confuso? Ou estou ficando fora do conteúdo? Não, dá para entender, mais confuso, porque se fosse... Por exemplo, aqui vou traduzir... Essas rosas são bonitas, você fala assim... Por exemplo, a frase. The rosa, as rosas são bonitas. As rosas são bonitas. Essa é essa frase. Aqui está falando... Eu acho que não sei se tem... Vou deixar escrito. As bonitas rosas. As bonitas rosas. Pra mim é tudo afirmativo, só muda o jeito. Não, todos os dois é afirmativo, mas um está apontando e o outro está declarando. Aqui, ó, por exemplo, as rosas bonitas. Agora eu posso falar, as rosas são bonitas. Eu estou apontando. Agora aqui, as bonitas rosas. Entendeu? Tem o mesmo conteúdo, mas quando você expressa, é outra forma. Por exemplo, eu vou falar a bonita câmara. Estou apontando para ela. Agora eu posso pegar a câmera e falar, a câmera é bonita. Ó, a bonita câmera. Estou apontando, estou filmando, entendeu? Até porque pode ser por exemplo uma lembrança, as bonitas. Mas a expressão é diferente, por quê? Quando você vai falar. Te mudar. Não, desculpa. Eu estou entendendo. The roses sem moia. Aqui eu estou afirmando que as rosas são bonitas. Eu estou falando. Sem. Aqui é o que você falou, o verbo, né? Que são o verbo. Então está apontando para quem? Para a rosa. Está falando que ela é bonita. Aqui já está falando o quê? Moia, bonita, rosa. Aqui não tem conteúdo de verbo. Aqui já é definido a questão assim. Moia, rosa. Moia, rosa. Bonitas, rosa. Então aqui a afirmação não tem verbo. Sem aponta que a rosa, né? Que o bonito é a rosa. Rosa, sem, moia. Então esse aqui é o auxílio desses dois aqui para o contexto da frase bater. Agora aqui não está numa questão de frase e expressão, aqui já está afirmando completamente. Bonita rosa. Aí vai ter que Bonita mudar, né? rosa. Aí nesse Aqui é uma caso, frase, aqui é uma oração. A oração tem o verbo e a frase não tem. mas aí o adjetivo vem primeiro, né? Que o moie ali vem primeiro. Então, porque na oração vem primeiro e na frase, quando tem verbo, vem depois. Por exemplo, se eu dar uma expressão aqui para os irmãos. Né? Se eu pegar assim, né? As rosas são bonitas, estou afirmando. Agora se eu pegar qualquer rosa e falar, bonita rosa. Tá vendo a diferença? Bonita rosa. É uma frase que só com As rosas são bonitas. Aí frase. Mesma coisa. Então a expressão está diferente, mas por quê? Porque a questão da colocação da frase. Do verbo. Aqui acrescenta um verbo. O verbo está aqui. Aqui está o substantivo, aqui está o adjetivo e aqui está o verbo. Aqui só está o quê? O artigo, o substantivo, o adjetivo e o substantivo. E o substantivo. Então aqui fica assim um verbo. E a colocação, ela fica mais clara, mais um pouquinho assim, mais forte. Mais informal também. Porque sem moia, rosa sem moia. Rosa sem moia é uma coisa que você pode mostrar, tipo, a expressão você vê que é diferente na forma que você vai expressar. Por exemplo, deixa eu ler aqui o que está falando aqui. Als het bijvoeglijke naamwoord voor het zelfstandig naamwoord staat, komt een E achter. Let dan wel goed op de spelling. Então tá aqui só está explicando que quando você, igual eu falei do plural, né? Você lembra do plural, da rosa? Porque no Brasil seria as rosas são bonitas. E aqui tá bonito. Bonita, só bonita. E aqui tá plural a frase, né? Que são mais do que uma rosa. E aqui embaixo está mostrando para nós que quando você fala plural, acrescenta um E. Por exemplo, em cima aqui, de hoofden zijn hoog. Né? O hoog aqui é o adjetivo. Agora se eu fosse falar de hoge, né? Como é que está escrito aí? De hoge, hoofden. Não teria o quê? O verbo, né? O verbo aqui já... Que o verbo aqui sai de novo. É quando sai o verbo que modifica a palavra. Então, de hoge. Então é tipo... É um pouquinho mais forte, né? Por exemplo, de hoofden zijn hoog. Seria tipo assim, se eu falasse as hoofden são hoog, mas de hogen hoofden. É uma coisa tipo se eu estivesse apontando, estivesse bem presente, bem perto. Contemplando também. Contemplando também. E é uma coisa assim, da expressão, como se aqui expressa um pouco mais do que aqui. Aqui tem uma expressão um pouquinho mais forte. Mais emotiva, vamos dizer assim.
Não? Pode ser, eu não sei o que parece. Com emoção. Deve ser mais emocional. Da Moi Rosa. E aqui só tá falando, da Rosa sem Moi, as cordas são bonitas. É um fato. Os altos, entendeu? Aqui tem um pouquinho mais de sensação, um pouquinho mais de negócio. Então, aqui é um pouquinho mais forte. Então, isso é a diferença, que acrescenta um E atrás. Mas, esse aqui é um pouquinho do que nós já passamos um pouco. Por exemplo, Dick. D-I-K-K, né? Dick. Agora, se eu fosse falar the Deacon, né? Que acrescenta um S. Plural. Sempre acrescenta um E, né? Felipe, Mas o problema... Sim? qual é essa letra aí que você escreveu? K. Não. Dei, cara. Na onde? Aí é o K. Aqui? Yeah. É um D, gente? Não, depois, É um na D. última. É K. É K? Aqui é um K. K de carinho. Parecendo o X. Foi, Gil, ficou. Vamos lá, gente. Pronto. Aê. Acabou. Resolvido. Dick. Então vamos lá. Dick acrescenta o quê? Um é Mais o que que termina aqui? Que letra é essa aqui? K. K. Não. O significado da letra. Ah, Ela Tem é vocais e ela, tem Ela é uma consoante. consoante. Duplica. Então, se tem consoante, como no holandês tem uma regra. Tem que ter um auxílio, alguém que dá uma força. Por quê? Por causa das sílabas. Se eu colocasse aqui dica, não conseguiria pronunciar. Sim, eu sei, falta 2 minutos. Entendeu? Dica, preste bem atenção. Dica, aqui precisa, na Holanda, precisa de um auxílio. Por quê? Senão você não consegue pronunciar a palavra. Muitas vezes quando você vê que tem que tirar um O, ou você tem que acrescentar uma letra, Pra ajudar na pronúncia. é para auxiliar na pronúncia, senão você não consegue pronunciar. Por exemplo, se eu fosse falar uma palavra aqui, bem rápida. Por exemplo, todo mundo sabe o que é isso aqui? Todo mundo sabe o que é isso aqui? O que significa? Ruda morre. Bom dia. Se eu falasse me dar, seria ruda me dar, né? Ruda me dar, essa palavra vem aqui. Agora se eu falo avond, muda. Aí seria não ruda avond, mas seria rudan avond. Por quê? Se eu colocar ruda avond, eu não vou conseguir ter... Tá vendo que a palavra sai um pouco seca, um pouco sem... Ruda avond, fica um pouco neutro. Agora se eu coloco rudan avond, tá vendo que ela sai mais forte, mais potente? Então tem certas palavras no holandês que você vai ter que trabalhar na estrutura da palavra, às vezes acrescentando uma a mais ou tirando uma a mais, para dar um impacto no significado da palavra, para pronúncia. Senão você não vai conseguir pronunciar, tá bom? Então isso é por hoje, meus irmãos. Tem 6. Sim, espero que os irmãos tenham gostado. Essa aqui a gente já tem. Espera aí, então. Meus irmãos, semana que vem nós vamos falar. Vou deixar aqui já aqui com os irmãos. Semana que vem não, na outra semana que vem. Talvez eu tenha compromisso à tarde. Então vamos lá, nós vamos falar sobre o 13, que é Frarvodan. Tá na mesma apostila? Está na minha postura, que é estudo aqui, os irmãos. Ótimo. Frarvoda significa frases de pergunta. Foi um pouco que nós tivemos hoje. Qual a tua idade, qual é o teu nome, onde você mora, entendeu? Será um pouquinho a mesma coisa que nós tivemos hoje como exercício. E antes de ir passar para o pastor, vamos fazer uma oração de agradecimento. E estarei passando para o pastor mesmo. Tá bom, então pode orar, pastor.